Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as leis do universo, as leis que regem o universo. Também são considerados os 7 princípios herméticos, né? Por que hermético? Porque vem de Hermes Trismegisto. Quem foi Hermes Trismegisto? Foi um filósofo do Antigo Egito que ensinava esses preceitos, ensinava essas leis para os seus iniciados. Só que ele ensinava tudo de maneira oral. Isso foi passando de geração em geração, né? Nossa, gente, é muito, mas tem milhares e milhares e milhares de anos. Para vocês terem ideia, foi antes de Platão. Platão se inspirava nos princípios de Hermes Trismegisto. Aí isso foi passando oralmente, né? De mestre para discípulo, o discípulo se tornava mestre, passava para os seus discípulos e assim foi, até que surgiu o Kybalion. O Kybalion, ele reúne os 7 princípios herméticos, tá? Então vamos lá, qual que é a primeira lei do universo? Essas leis, essas 7 leis, esses 7 princípios, se você dominar, você vai ter o controle do universo nas tuas mãos. É a receitinha do bolo para você viver uma vida plena, uma vida de realização, para você sair dessa posição de vítima, né? De por que tudo de ruim me acontece? Por que só comigo? Por quê? Por que esse mundo está desse jeito? Por que esse mundo é o caos? Para você sair dessa situação, dessa ideia, você precisa entender bem essas 7 leis. A primeira delas, hoje nós vamos falar só de uma, tá? Eu vou fazer uma série de 7 vídeos falando sobre cada uma, senão esse vídeo vai ficar com mais de 2 horas. Vamos lá. A primeira dessas leis é a lei do mentalismo. Mentalismo. De mente. Mental. O que isso quer dizer? Que o universo é mental. Tudo saiu da mente do todo. Tudo. Tudo é mental. Tudo é constituído pelo pensamento. O pensamento é a base de tudo. De tudo que existe é pensamento. Pensa nesse brinco aqui. Alguém pensou nele. Alguém desenhou esse brinco. Aí uma outra pessoa com base nesse desenho foi lá, pegou os materiais e fez. Esse colar, essa pedra, patita, né, que foi retirada da natureza, montou esse colar. Esse corte de cabelo que eu tenho, eu expliquei para a cabeleireira como é que eu quero cortar. Eu disse para ela, você me corta um chanelzinho, assim, né, um pouquinho acima do ombro. Eu fui explicando, mas isso existiu primeiro na minha mente e depois isso foi plasmado em mim. O mesmo acontece com tudo. Existe uma substância que permeia todo o universo. É uma substância que existe desde o princípio do universo, desde a emanação do Big Bang. É a substância que criou os mundos, criou as estrelas, os astros, todos os planetas e tudo que existe. Essa substância foi definida pelos espíritos como fluido cósmico universal. Você encontra mais explicações sobre ele no livro dos espíritos. Eu não vou me estender sobre o fluido cósmico universal, mas ela é a matéria primordial do universo. É como se fosse a farinha, sabe? A farinha que te faz bolo, que te faz pão, que faz massa. A base da culinária praticamente é a farinha. A base do universo é esse fluido cósmico universal. E ele permeia tudo, tá aqui no ar, tá em você, penetra você, tá nas roupas que você usa, em cada acessório que você tem, no seu corpo, em cada parte do seu corpo, né? Seu cabelo, seus cílios, sobrancelha, cada órgão do seu corpo, cada objeto que você tem, essa caneta, aqui, tudo. O planeta Terra, o ar, o Sol, tudo está permeado por esse fluido cósmico universal. Ele é a base de criação de tudo. Então ele está aqui no universo. Quando você pensa em alguma coisa, quando você pensa em qualquer coisa, por exemplo, você pensa, eu já vou fazer um almoço delicioso.
que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer um nhoque. Delícia, adoro nhoque. Vou fazer um nhoque. Então a sua mente começa a pensar no nhoque, começa a pensar naquelas batatas. A boca já fica cheia de água, tá vendo? O corpo já reage, gente, pra vocês verem como o pensamento é real. A gente pensa, já cria. Não tem nem 3 segundos que eu falei do nhoque, a boca já ficou cheia de água. Então você vai pensando nas batatas, você vai pensando na manteiga, você vai pensando no amido de milho, no sal, na tigela, você vai pensando em tudo que você vai fazer. Você pensa que você tem que fazer a massa, você tem que enrolar, cortar, né, os nhoquinhos, os rolinhos, colocar na água, tudo. E você está pensando, você tá pensando nisso, você está criando imagens na tua mente. E esse processo de você criar a imagem mental vai liberando uma substância denominada plasma, sabe esse plasma de televisão? Esse plasma que tem no Sol, que o Sol não é uma bola de fogo, na verdade é uma bola de plasma. Esse plasma vai sendo liberado por você. E nessa substância que está aqui, nesse fluido cósmico universal, ele vai formando imagens de tudo que você está pensando. Na 4ª dimensão, que é uma dimensão que tem uma frequência 1/8 acima da nossa, o que são dimensões? São frequências, de tanto a tanto, de X a Y. A nossa vai de X a Y, é a 3ª, e a 4ª vai de Y a Z, tá? É uma frequência, vibra numa frequência mais alta. A gente não enxerga o plasma, né? Mas para ele já é visível. Então tudo que a gente está pensando vai formando imagem nessa dimensão, com átomos mesmo. Só que a distância do elétron para o núcleo é muito maior do que nessa dimensão mais sólida. Mas está formando imagem, está acontecendo, está sendo real. Está aqui. Inclusive um espírito desencarnado vê o que você está pensando. Dá até para pegar com uma pá e botar numa caixinha e guardar teu pensamento, fazer o estoque de pensamento. Tá? Então você está pensando no nhoque. Toda aquela imagem tá indo, tá sendo formada, fica tudo em volta de você, fica tudo na tua aura. Tudo fica em volta de você. E chega um momento que isso se condensa tanto, os átomos eles vão se condensando e isso acaba aparecendo aqui na 3ª dimensão. Então o nhoque que você plasmou, você vai lá, você fez as coisas, né? Você pôs a mão na massa, literalmente, ele apareceu aqui. Você pensa, por exemplo, você tem um sonho maravilhoso de você ter uma casa linda, você queira comprar uma casa que tenha piscina, que tenha jardim, então você deita assim, se recosta e começa a pensar naquela casa maravilhosa, pensa em você deitado naquela espreguiçadeira, no jardim, tomando sol, você sente o calor do sol, você sente a água geladinha da piscina, aquela frescura, você sente o cheiro das flores do seu jardim. Ai, que delícia, que maravilha, isso tudo tá formando imagem, então, tá formando imagem aqui. Tem átomo, é real, tá? Só que isso está girando numa frequência muito rápida, muito rápida. Você não está enxergando, mas quem está na outra dimensão está enxergando em volta de você. Você tem um círculo de energia aqui, um furacãozinho, se chama um vórtice de energia, e todas essas imagens estão aí nesse vórtice, estão pipocando aí. Tá. A casa que você quer, o carro que você sonhou, tá tudo aqui pipocando. Chega uma hora que de tanto você botar energia nisso, acontece, ele vem para a 3ª dimensão. Uma oportunidade aparece de você comprar. Alguém pede, por exemplo, para você ir cuidar da casa. Essa pessoa vai viajar e pede para você ir cuidar da casa. E, nossa, era a casa que você tinha na mente. Mas que coisa. E eu tava vivendo aqui na minha mente. Sabe? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Olha, quando foram lançadas aquelas canetas Pilot, eu adorava aquelas canetas, aquela escrita fina, tinha azul, vermelha, preta. E eu nunca achei uma verde. Aí eu falei, ai, tô doida por uma caneta verde dessa, né? E isso ficou. Aí deixei. Pensei, ai, queria tanto uma Pilot verde. Pensei e deixei pra lá, né? Isso ficou. Muito tempo depois, quando eu nem lembrava mais dessas canetas,
Eu fui numa papelaria e eu encontrei essa caneta. Eu falei, nossa, Pilot, que eu queria tanto. Tá vendo? Ela ficou aqui. Passaram-se anos, mas a imagem continuou aqui. Até que ela se concentrou, né? E os átomos se condensaram e baixou para a terceira dimensão. Quando você pensa mal de uma pessoa, você teve uma discussão aí com um colega de trabalho e você fala, tomara que suma daqui essa pessoa, tomara que fique doente e não volte mais aqui. Sabe, teu pensamento emitiu plasma que entrou nessa substância, nesse fluido cósmico universal e plasmou a pessoa doente. Ficou aí plasmado. Vai acontecer. Se a pessoa tem uma frequência baixa e não sabe se defender, essa doença vai chegar até ela. Isso se chama colapso da função de onda. Você pensou? Você criou. Por que então não abençoar essa pessoa, né? Você entender o momento que ela está passando. De repente, sei lá, a gente não sabe os problemas de cada pessoa, a gente não sabe o que está no íntimo de cada um, a gente sabe julgar a aparência, a pessoa está com uma cara tão amarrada aí, parece que chupou limão, né? Tá aí. Ui, com essa cara, como pode vir trabalhar desse jeito? A gente não sabe o que essa pessoa tem no coração, o que ela está pensando, as dores íntimas dela, né? As dores da alma, o que ela está enfrentando, a gente não sabe, tá julgando, porque não te deu um sorriso. Quantas vezes, nossa, eu já ouvi, fulano me viu, nem me cumprimentou, às vezes nem viu. Às vezes a pessoa passou, tá com um pensamento tão na lua que nem te viu. Só porque não te viu, você já deseja o mal pro outro. Tomara que tropece ali. Sabe, esse ego nosso, achando que a gente é a rainha da cocada preta, né? Pensa que é a rainha de Sabá, que a coisa mais importante do mundo somos nós, né? Então, todo mundo tem que andar com um sorriso daqui até aqui, sorrindo pra você, né, te cumprimentar, estender um tapete vermelho aí quando você for passar, né? Porque senão você deseja a pior coisa da vida para essa pessoa, tudo de ruim vai para ela. E você tá criando isso, você tá pensando, as imagens estão formando aqui. E essas coisas acontecem, se a pessoa tiver uma frequência baixa, ela vai atrair isso para a vida dela, né? E a responsabilidade vai para quem? É para você que pensou isso. Tem o livro de Chico Xavier, que é um casal, né? E ele tá pensando em abandonar a esposa. Ele arrumou uma amante e tá pensando em abandonar a esposa. Então ele começou a tratar ela mal. Ele pensava de um jeito de se livrar da esposa. Ele não queria chegar para ela e falar, eu me apaixonei por outra pessoa, não quero mais conviver com você. Sabe, ele já tinha família, tinha filhos com essa moça, com a esposa dele, né? E a amante pressionando, e a amante só interessada no dinheiro dele, e pressionando para ele largar a esposa, né? Era uma moça que tinha uma vida aí vulgar, né? Não era uma moça respeitável. Então ele começou a pensar em como é que ele ia deixar a família. Ele começou a maquinar uma forma de dar um veneno para a mulher, para que parecesse que ela cometeu suicídio, que parecesse que ela acabou com a própria vida, e na verdade foi ele que colocou o veneno para ela. Então ele começou a maquinar isso, maquinava. Ele pensava, e tudo isso ficou em volta dele, tudo isso fica em volta, e os espíritos protetores começaram a ver essa imagem e já tomaram ação. Assim, meu Deus, a gente tem que impedir que isso aconteça, porque o plano já está todo tramado, está todo aqui na mente. Os espíritos inferiores, já vendo isso, já grudam nele, né? Já começam a jogar ideia ruim. Você, olha, você faz assim, você espera ela dormir, quando ela dormir, você vai lá e você coloca assim, você faz assim, sabe? Já começa a dar ideia nele, para ele levar o plano dele à execução. E os espíritos benfeitores vão tentar impedir que isso aconteça, vão fazer com que ela perca o sono. Ou tenha um pesadelo e acorde de repente, não tome a xícara de café que ele estava maquinando, né? E por que isso? Porque eles estavam vendo a projeção do pensamento dele. Isso nem tinha ocorrido, ele não falou nada, ele não comentou nem com a amante dele, ele só pensou.
Mas isso já ficou visível no mundo espiritual. Por quê? Porque tudo obedece à lei do mentalismo, tudo é mental. Nada do que está aqui de concreto, nada aconteceu sem que primeiro não tivesse uma ideia por trás. Nada, nenhuma atitude nossa acontece sem que a gente primeiro pense nela. Talvez a gente não se dê conta, né? Mas tudo aconteceu primeiro aqui. E depois passou pro mundo, para essa terceira dimensão, que a gente tem a impressão de que ela é mais sólida, né? Mas acontece que os elétrons estão mais próximos do núcleo que nas dimensões acima, nas dimensões abaixo estão mais próximos. É só uma percepção. Na verdade, todas as dimensões estão aqui. Nesse quarto que eu tô com todas as dimensões aqui. Eu não tô sozinha num espaço falando com vocês. Eu tô acompanhada aqui dos meus amigos espirituais que estão aqui, que estão me inspirando. Eles não estão visíveis. Muitos de vocês não estão vendo, mas eles estão aqui. A quarta dimensão tá aqui. Essa parede aqui, olha, ela se estende mais do que essa construção sólida, essa cortina. Tudo se estende mais para lá, mais para cima. Tudo é mais amplo na quarta dimensão. E tem a quinta e tudo. Na física quântica, gente, não existe essa lei de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa lei não existe. Nós temos todas as dimensões no mesmo espaço e no mesmo tempo. Tá? Isso é física quântica, não é física newtoniana, é física quântica. A física das subpartículas, a física que explica como é o universo. Tá? Então, tudo aquilo que você pensar vai se materializar, vai acontecer. Quando você fala mal de uma pessoa, você está jogando uma energia ruim nela, a pessoa pode adoecer. Mas esse é fruto do veneno que saiu da sua língua. E como tudo aquilo que a gente manda volta, a gente pode adoecer da garganta. E não se dá conta e fala, caramba, como é que eu fui ficar doente? Né? E na verdade é um fluido, né? O ruim que você emanou ficou aqui. E você acabou adoecendo. Então tenha o controle da tua mente. Não permita que a tua mente caia no negativo. Por que a mente cai no negativo? Porque existe algo chamado entropia psíquica. O que é entropia? Tudo aquilo que você não põe energia, esfria. Se você não... o pensamento negativo vem, se você não puser o pensamento positivo em cima, se você não parar, se você não disser para você cancelado. Cancelado, 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 parou. Roberto Carlos, parou. Pensamento, parou. E colocar um pensamento positivo em cima, aquilo vai te dominar, aquilo vai fazer um ninho. E os pássaros vão pousar, né? Tudo no universo é assim, tudo que você não põe energia esfria, tudo perde energia. Olha o celular. O celular, se você deixar ele ali desligado, na hora que você for ligar, ele já perdeu bateria, já perdeu carga, já perdeu energia. Você tem que conectar o carregador, colocar energia, né, para ele subir o nível da bateria. E assim é. Se a gente não colocar energia na mente, a mente descamba. A gente tem que ocupar a mente o dia inteiro, gente, o dia inteirinho. A gente tem que ocupar a mente com coisas úteis, com coisas produtivas. A gente tem que ocupar a mente no serviço da casa, com boas leituras, com bons programas, com boas palestras, com boas conversas. Sabe, não perder o tempo com fofoca, com intriga, procurando saber da vida alheia, levar fofoquinha, fica vendo notícia ruim na televisão. Inclusive, quando você está vendo, aquelas imagens estão sendo plasmadas no teu ambiente. Quando você liga a televisão, tudo aquilo que está sendo falado está ficando plasmado aí na sala. Aí a sua vida começa a ser um perrengue, né? Você não sabe por quê. Na verdade, você se conectou aí com toda essa negatividade. Olha quanta coisa ruim que fala na televisão. Gente, se fala alguma coisa boa, 2 minutos. E 40 minutos de jornal, só porcaria. Só porcaria. Filme, você conta nos dedos aí. Os que tem alguma coisa útil, é só briga, só tiro, só aqueles aquelas lutas aí de um corta o outro, não sei o quê.
só isso, e você tá vendo aquilo, você tá vendo, você tá produzindo imagem, tá? Tudo que você tá vendo, tua mente tá imaginando. E aquilo tá ficando em volta de você e começa a te atrair situações semelhantes com aquilo. Semelhantes. Às vezes a pessoa sai de casa e é assaltada porque viu alguma coisa na televisão e aquilo ficou em volta dela. Então ela atraiu. Tá vendo? Tudo é mental. A gente tem que se conectar com coisas boas o tempo todo. A música que você ouve, sabe? Aquelas músicas que falam de traição, que a mulher me deixou, que eu não vivo sem ela, que a vida não tem sentido, que não sei o que, essa choradeira toda, essa dor de cotovelo. Você está vibrando nessa frequência. Você está atraindo tudo isso para você. Quem tá vendo o meu canal pode pensar, nossa, mas que chatice, meu Deus do céu, eu não posso... Não, nos outros vídeos ela falava que a gente não podia comer isso, não podia comer aquilo, não podia fazer, podia ir pra festa, não podia fumar, não podia beber, não podia fazer nada. Agora eu não posso ver televisão, não posso conversar com os amigos. Gente, se você tá no caminho da expansão de consciência, se você quer se iluminar, você não faz mais parte desse mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Essas futilidades não vai ter mais nada a ver com você. Nada. Por isso que dizem que um iluminado é uma pessoa sozinha, né? Porque não tem mais conexão com esse mundo. Não consegue se juntar porque as pessoas não sabem ficar 5 minutos sem falando de alguma coisa útil. Mais que 5 minutos já começa a falar baboseira. Já descambou o assunto. Para fofoca, para intriga, para vida alheia, sabe? Para comentar uma notícia ruim que assistiu, não dá 5 minutos de conversa. Então você já não consegue mais conversar com ninguém. Onde você vai, você leva um livro e fica lendo, né? Porque é melhor ler um livro do que escutar baboseira. Coisa que não te agrega nada. Então vai, leva um livro e fica lá lendo. Fazer o quê? Nas festas, a gente não suporta cheiro de cigarro, bebida alcoólica. Não dá, aquilo não faz, não atrai, a vibração do nosso corpo já não bate mais com esse tipo de coisa. Vai pedir alguma coisa, é tudo sem álcool. As pessoas não sabem se divertir sem bebida, sem fumar, sem música alta, não sei porque não sabe se divertir. Eu acho minha vida tão maravilhosa, gente. Eu tenho um piano maravilhoso que eu me divirto tocando, tenho meu violino, tenho livros espetaculares de filosofia, de espiritismo. Tem muita palestra maravilhosa no YouTube sobre esses assuntos. Tem meu trabalho, tem minha família. Gente, tem tanta coisa boa, tem casa para cuidar. Imagina que eu vou ter tempo para perder com essas baboseiras, né? Então, vai pensando em tudo isso que você está ouvindo aqui. Vai fazendo uma análise fria da sua mente, que você está lá lavando a louça e os pensamentos começam a vir. Para eles. Corta. Pense em outra coisa, coloca uma palestra, se conecta com coisas positivas, coloca uma música clássica, maravilhosa, sabe? Não coloca essas músicas que tem letra pesada, música indecente, que fala de vulgaridade, ou que fala de dor de cotovelo, sabe? Que traz tristeza para você. Teve uma discussão com o chefe, com o colega de trabalho, solta, deixa pra lá, não fica amargando isso, porque tudo você está formando imagem na sua mente, você vai começar a atrair mais situações que correspondam com essas imagens. Por isso que tudo é mental, tudo surgiu na sua mente. Se você mudar a tua frequência, você vai começar a atrair coisas boas, porque as imagens que você tem na sua aura são positivas. E fica mesmo, gente, fica em volta de você. Os espíritos desencarnados podem ver, ou videntes mesmo. Videntes. Quando uma época que eu trabalhava num centro espírita, a diretora da sessão contou um caso de uma amiga que ela começou a sentir um cheiro podre quando chegava perto da moça. Aí ela falou assim, desculpa te perguntar, mas você está pensando em alguma coisa contra a sua vida? E a moça realmente confirmou, né, que ela realmente estava com essa ideia. Olha só, gente, o pensamento tem até cheiro. Além da forma, começou a liberar um cheiro de podridão que as pessoas mais sensíveis sentem. O pensamento tem cor, tem cheiro, tem forma, vibração, vibra, ó.
se movimenta, se vibra, tem vida própria. Às vezes a gente tem até personagens em torno de nós, personagens que a nossa mente cria, que são simplesmente uma ideia nossa. Isso se chama ideoplastia. Tá? Você pensou, você formou a imagem da tua ideia. Isso se chama ideoplastia. Isso tem gente que pensa que está obsidiada, fala assim, nossa, eu tô com encosto. E às vezes não é nada, às vezes é simplesmente a própria ideia da pessoa, ela fica pensando tanta bobagem que isso se forma em volta dela e começa a perturbar. E a própria pessoa que está se perturbando, a própria pessoa é seu encosto e não está sabendo. Então a gente precisa controlar a nossa mente o dia inteirinho. Veja, faça uma análise agora, veja o que você está lendo, o que você está ouvindo, que programas que você está assistindo, que palestras, o que você está vendo na internet. É claro que a gente liga o computador, já salta, né, essas notícias horríveis, você nem abre nada, você só abriu o teu navegador, já saltou um monte, eu já fecho os olhos e já abro as páginas que eu quero, eu nem leio aqui, nem paro para ler essas manchetes, essas bobagens. Eu corto tudo que me levar para o negativo, eu corto assunto, corto pessoas, corto alimentos, corto vícios, corto música, corto programas. Nossa, faz muitos anos que eu não vejo televisão. De repente eu sento para ver um filme com meu marido, mas é um filme de comédia para dar risada. E alguma coisa que eu vejo que só tem bobeirinha assim para você dar risada mesmo, sabe? O filme que te ensina alguma coisa, ou a biografia de alguém de compositores, né? Eu adoro música, eu gosto muito de estudar sobre os compositores, eu vejo muita biografia de compositores, de pessoas importantes, para poder aprender com ele. Eu estou sempre buscando o melhor. E o melhor começa por aí, pela limpeza que você faz na sua mente, pelo controle que você tem dos teus pensamentos. Porque tudo é mental. Não esquece disso. Ao invés de você ficar reclamando que não tem isso, que não tem aquilo, que falta isso, que falta aquilo, começa a agradecer. Começa a parar de olhar para a falta, porque quanto mais para a falta você olha, mais falta você vai criar. Não reclama de nada, agradece. Tenha um pensamento saudável, tenha uma palavra saudável. Se não tem nada de bom para falar, fica quieto. Ou pega um copo de água, sabe? Coloca um gole na boca e não engole. Deixa a água ali na boca. Funciona. Quando você tiver vontade de discutir, se estiver muito irritado, quiser falar alguma bobagem que você sabe que vai se arrepender depois, vai lá na cozinha, pega um copo de água, põe na boca e fica com aquela água lá. Fica 10, 15 minutos com aquilo. Você vai ver que aquela água já tá ficando até amarga. Né? Quando você não aguentar mais, ou você engole ou você cospe aquilo, mas não fala bobagem, não dá vazão a sentimentos ruins, a pensamentos negativos, porque isso aí é um atraso de vida. Existem outras leis, outras 6 leis que nós vamos estar vendo nos próximos vídeos, mas essa é a primeira delas. Não diria que é a mais importante, mas é a partir dessa que as outras sabe, uma se conecta à outra. Então essa é o primeiro elo da cadeia e as outras vão se conectando a ela. Todas essas 7 leis estão debaixo de um princípio universal, que é o princípio da unificação, o princípio do amor. Deus é amor, Deus é unidade, não existe separatividade nesse universo. Tudo está unido. O que você está pensando aqui está tendo um efeito ali. E você não está nem tendo consciência, você não está nem sabendo. Mas muitas coisas que estão acontecendo é um efeito do teu pensamento aqui. Né? O bater das asas de uma mariposa causa um furacão do outro lado do planeta. Efeito mariposa. Né? Então, nós vamos ficando por aqui hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre a lei de correspondência. Guarda bem isso hoje. O mentalismo. Tudo que está na sua mente passa para o mundo real, porque a lei de correspondência
é um complemento dessa lei. Como eu disse, é tudo um elo. Esses 7 princípios estão todos interconectados. E esse é o primeiro elo da cadeia, a lei do mentalismo. Tá bom? Reflete, olha os seus pensamentos, ora, pedindo aos seus mentores que estejam com você, que te deem paz, tranquilidade, que a sua mente possa estar tranquila. Toma um chá, vai dormir. Mas não veja bobagem, não veja televisão, não dorme com televisão. Gente, não dorme com televisão no quarto, pelo amor de Deus. Sabe aquelas pessoas que deixa a televisão ligada, programa aí para a televisão desligar, vai programar para a televisão desligar às 2 horas da manhã e vai dormir 11, vai deitar 11 horas, programa a televisão desligar às 2. Aí a pessoa dormiu meia-noite, né? Foi deitar às 11, dormiu meia-noite, a televisão ficou da meia-noite às 2, passando imagem. Você não sabe o que está passando, mas isso tá gravando na tua mente. Aí no dia seguinte você tem uma porcaria de dia, te acontecem coisas não muito agradáveis, você não sabe por quê. Né? É fruto dessas imagens aí. Tira a televisão do quarto. Antes de dormir, lê um livro ou assiste uma palestra que fale sobre um conteúdo útil de estudo, sabe? Não se conecta com essas coisas do mundo, essas futilidades. Para que você precisa saber dessas coisas? Para que você precisa saber de quem matou, quem roubou, quem fez isso, quem fez aquilo? Para que você precisa saber disso? Não faz diferença nenhuma na tua vida. Você precisa saber sim de quem ajudou, de quem tem um projeto que vai fazer um bem para a humanidade, de algum conhecimento novo, alguma descoberta da ciência, uma biblioteca nova que abriu, onde vai ter um concerto novo, essas coisas você precisa saber. Precisa se conectar com livros espiritualistas que falam sobre o universo, sobre a vida, do espírito. Essas coisas precisam estar presentes na sua vida. Não essas bobagens do mundo aí. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus e até amanhã. Tchau!